tudo bem com você? A reflexão de hoje foi enviada pela Michele Custódio, lá de Brasília, e tem o tema Débora ensina. Vamos então falar um pouquinho sobre esse assunto. E o texto de Juízes, capítulo 4, versículo 4, é o texto que vai basear a nossa reflexão. Diz assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Bom, vamos então ler um pouquinho do que a Michele trouxe pra gente para fazer a nossa breve consideração de hoje. Ela diz assim: na Bíblia nós encontramos o relato de vida de diversas mulheres com características diferentes. E gosto bastante da história de Débora, uma mulher de personalidade peculiar e que até nos parece que vivia um pouco à frente do seu tempo. Ela deve ser considerada como uma inspiração para cada uma de nós. Débora nos deixou o seu exemplo de mulher de fé, de coragem, sabedoria e o principal deles: ela vivia em íntima comunhão com Deus. Débora, antes de assumir a sua missão de ser líder do povo de Deus, ela era esposa, dona de casa, e o seu período de liderança foi abençoado. Com o exemplo dela, Deus nos mostra que podemos ter sucesso profissional mesmo com a responsabilidade de uma família. Ela não recusou a posição de juíza por já ter essa responsabilidade do lar. Você pode buscar também a sua realização profissional, caso já esteja nesta condição de Débora, de ser esposa, e para você também, que a realização profissional já foi conquistada antes da sua família, lembre-se, você também pode conciliar as duas coisas. Bom, a Michele continua nos dizendo assim: nós mulheres temos a tendência de viver uma vida cercada pela culpa. Ah, isso é verdade. E se tem um assunto que mexe com boa parte das mulheres em relação à culpa, é a maternidade. Ai, a gente se prende muito em relação a isso. A gente sempre acha que não estamos fazendo o suficiente, não é mesmo? São inúmeras as dúvidas que nos surgem e a principal dela é sobre ser mãe ou não. Ao decidir pela maternidade, surgem as dúvidas com relação a quando ser mãe e quantos filhos vamos ter. A maternidade e a vida profissional parecem não se combinar, tanto na visão feminina quanto na visão empresarial. E então, fazendo surgir diversas dúvidas se é possível conciliar estas duas áreas muito importantes em nossa vida. Algumas mulheres acabam decidindo por se dedicar exclusivamente ao momento materno. E não há nada de errado nisso. Decidir o que fazer, quando e como é um fator bem pessoal e que depende da necessidade e também da condição de cada família. Na Bíblia nós temos diversos exemplos de mulheres que lutaram para ser mãe. A exemplo disso, nós podemos dizer Ana, né? E ela foi uma mãe de forma integral. Enquanto Débora, na condição de mãe em Israel, ela não deixou também de cumprir a sua missão no lar. Nós temos então diversos relatos, e aí é possível biblicamente afirmar se nós podemos ou não seguir a nossa carreira profissional. Sim, nós podemos, lembrando sempre que nós devemos buscar a orientação divina em todos os passos e todas as decisões de nossa vida. Especialmente lembrando que a missão principal que Deus nos deu foi a nossa família. Então, se você precisa ou quer exercer outras atividades além da maternidade, não se culpe. Débora não se culpou por ter dedicado tempo na sua missão de profetisa e juíza, mesmo sendo mãe em Israel. A culpa pode fazer ou te deixar sérias doenças emocionais. Então, segue a dica. Viva cada momento da sua vida pedindo sempre a orientação de Deus para que sejais certa de que a sua realização e a sua felicidade e também a felicidade da sua família depende exclusivamente das decisões que você tomar. Então você deve sempre ter em mente que você está sempre fazendo o seu melhor e também suas decisões estão sendo orientadas por Deus. Que Deus te abençoe e que você sempre tome a decisão certa para você ter saúde física, emocional e espiritual.